Eu quero os despojos dessa guerra. Eu não quero que ela simplesmente termine ou que ela passe, mas eu quero ouro, prata, bronze, territórios, restauração, aliança, conquista, um novo tempo, uma nova história. Então não é só acerca de nós vencermos a guerra, é acerca de nós sairmos dela com os despojos. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 30, no versículo 20, que vai fazer sentido com essa oração e com algumas liberações proféticas que eu quero trazer para o seu coração essa noite. 1 Samuel capítulo 30, o versículo é o de número 20. Aleluia. 1 Samuel capítulo 30, versículo 20. O texto diz assim: também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levavam-nas adiante de outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. Amém? Pai, eu oro para que os céus estejam abertos. Eu oro para que haja movimentação de anjos nesse lugar. Pai, eu oro para que o teu reino venha e que a tua vontade seja feita, assim na terra como nos céus. Que debaixo de céus proféticos possamos receber no mais profundo da nossa alma essa palavra profética e sermos ativados diante de uma viva esperança. O Senhor está conosco nessa batalha, o Senhor está conosco nessa guerra, e nós não sairemos dela com percas, mas nós sairemos dela com os despojos. Prepare o nosso coração para esse momento, em o nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, 1 Samuel capítulo 30 vai revelar um Davi que ainda não é rei de Israel. A história vai dizer que Davi, ele se alia aos filisteus, fugindo da ira de Saul. A Bíblia vai dizer que o rei dos filisteus recebeu a Davi e o estabeleceu na cidade de Ziclag, para que ele pudesse morar, para que os seus homens pudessem morar, para que as suas famílias pudessem estar resguardadas. A Bíblia vai dizer que enquanto Saul tratava, pessoal, bem? Enquanto Saul tratava das guerras em Israel, Davi estava em Ziclag empenhado quanto à formação dos seus soldados, contra a formação dos seus guerreiros, para irem à luta contra os inimigos do povo de Deus. E quando eles estão nesse momento, Davi em Israel, tratando sobre as suas batalhas, Davi em Ziclag, preparando os seus homens, preparando os seus guerreiros, há uma aparente estabilidade em todos os níveis. É um aparente cessar-fogo, uma aparente bandeira branca. Mas mal sabia Davi que na verdade ele estava prestes a viver a maior crise pessoal da sua existência. Talvez até maior do que quando ele pecou e se sentiu ausente do Espírito. Porque aqui nós falamos de um âmbito que liga a Deus, o Espírito, o espiritual. Mas pessoalmente, aqui em Ziclag, Davi enfrenta uma das maiores crises e batalhas da sua vida. O texto de 1 Samuel 30 vai relatar exatamente esse momento, quando Davi volta de uma missão junto com os seus homens e se depara com Ziclag destruída. A Bíblia vai dizer que ao voltar e perceber a destruição, ele foi informado de que os amalequitas deixaram a cidade em estado caótico. O que isso quer dizer? Eles destruíram, queimaram e, como se não fosse o bastante, levaram tudo o que a eles pertenciam. Tudo, esposas, filhos, bens, rebanho, tudo o que eles tinham, os amalequitas levaram. A Bíblia vai dizer em 1 Samuel capítulo 30, mas agora no versículo 4, que Davi e o povo que se achava com ele alcançaram a sua voz e choraram. A Bíblia diz que eles choraram tanto que eles perderam as suas forças. A crise foi tão grande, o cenário foi tão grande, a perca foi tão grande, que o seu choro foi tão alto, foi tão expressivo, que ele chorou até perder as suas forças. E como se isso não fosse o bastante, a Bíblia vai dizer que o povo que estava com Davi começa a culpá-lo,
começa a apontá-lo como alguém que estava responsável por essa invasão amalequita e pela perca que eles tiveram em Ziclag. O texto vai dizer, e é claro, que entendendo que Davi era culpado, eles buscaram apedrejar Davi. Davi entra num momento de angústia profunda, angústia emocional, angústia espiritual, grandes batalhas ele enfrenta. Escute, nós percebemos que estando numa guerra, uma situação terrível desata, uma situação de desastre, caótica, provoca a guerra. Mas nós percebemos estar numa guerra quando dessa situação, que já seria suficiente, desencadeia muitas outras tão intensas quanto, ou às vezes até maiores. Eles foram invadidos, as famílias foram levadas, a cidade foi destruída, os bens foram saqueados. Choraram até perder as suas forças, e como não se fosse o bastante, agora todo o povo aponta Davi como sendo ele o culpado. A angústia, a amargura da alma, a tristeza profunda toma conta de Davi. Escute, talvez você esteja vivendo um momento em que você pensou ter enfrentado o maior desafio da sua vida e da sua história, mas como se não fosse o bastante, esse momento, essa circunstância desencadeou outras circunstâncias tão intensas quanto, ou até mesmo maiores. Sabe o que é isso? Batalha espiritual. Jesus, orando pelos seus discípulos, diz: Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, eu peço que no mundo o Senhor os livre do mal. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Essa noite eu quero que você entenda que nós estamos enfrentando talvez uma das maiores batalhas espirituais das nossas vidas, da nossa história, mas tenha bom ânimo. Assim como Jesus disse que nós as enfrentaríamos, Ele também nos prometeu que nós as venceríamos. E eu não vim pregar sobre derrota essa noite, eu vim pregar sobre vitória. Eu não vim pregar sobre escassez, eu vim pregar sobre triunfo. Eu vim pregar para você que viu uma situação muito caótica acontecer, algo que fugiu do controle, e como se não fosse bastante, outras situações se desencadeando, tão intensas quanto, ou até mesmo maiores. Sabe o que é isso? Guerra, batalha espiritual. E aí? O que fazer quando nos vemos dentro dessas situações? Escute, Deus permite as batalhas, Deus permite as guerras. E sabe por que Deus permite? Porque Ele nos provoca a uma decisão. Quando a nossa vida está calmo, sereno e tranquilo, isso não nos exige nada. Nós apenas surfamos segundo a correnteza e as ondas. Mas quando nós nos vemos em grandes batalhas espirituais, nós somos provocados a decisões. Talvez você é uma pessoa que procrastina a decisão. Talvez você é uma pessoa que, se o outro puder decidir por você, melhor. É por isso que você foi colocado dentro dessa batalha. Porque existem coisas que os outros não podem decidir por você. Existem situações que é você quem precisa assumir o protagonismo. E eu quero deixar bem claro aqui essa noite que Deus permitiu essa batalha para que uma decisão sua fosse tomada. Sabe o que Deus está observando em você? Se a sua decisão é enfrentar a batalha ou se a sua decisão é fugir dela. Quando nós olhamos o fator determinante na decisão de Davi, ao ver o cenário caótico de percas e de acusações, nós somos instruídos didaticamente. Por quê? Porque no versículo 6 de 1 Samuel 30, o texto vai dizer assim, ó: e Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Ponto e vírgula. O texto termina dizendo: todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Isso é pouco para você? Deixa eu liberar algo que Deus colocou no meu coração para entregar para o seu coração essa noite. Esse é o ponto de virada na batalha. Esse é o ponto de convergência diante das grandes guerras. Quando tudo parece perdido, ou você busca culpados, ou você busca direção. Quando nós nos deparamos diante das batalhas, ou nós terceirizamos o ocorrido, ou nós buscamos uma porta, buscamos uma saída, buscamos uma palavra, buscamos uma direção. Deus provocou batalhas nas nossas vidas. O que buscamos? Culpados ou direções? A Bíblia vai dizer no versículo 7, passa aí por gentileza, olha o que o texto diz:
E disse Davi a Abiatar. Quem era Abiatar? Não, fala forte, vamos lá. Quem era Abiatar? O sacerdote, filho de Aimeleque. Ele disse: traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Escute, o texto está dizendo que Davi não procurou culpados, ele procurou direção. Porque na boca do sacerdote está o decreto, na boca do sacerdote está a bênção, na boca do sacerdote está o destino desatado, na boca do sacerdote está o novo caminho construído. A Bíblia diz: confia no Senhor teu Deus e vocês estarão seguros. Confia na palavra dos seus profetas e vocês vão prosperar, haverá prosperidade. A Bíblia diz que Deus não fará coisa alguma sem antes anunciar aos seus pequeninos. Deus comunica, e através da comunicação existe uma palavra de uma autoridade espiritual a ser declarada. Eu quero dizer a você: você está a ponto de sair dessa batalha, mas para de procurar culpados, procure a direção. Pastor não é amigo, pastor não é alguém aleatório nas nossas vidas, é quem decreta o presente, é quem decreta o futuro, é quem libera a palavra de vida. Quando Davi se viu acuado, o que ele fez? Buscou Abiatar. Ele disse: por gentileza, sacerdote, me traz o éfode. Para você que não sabe, éfode é um instrumento sacerdotal usado para buscar a direção divina. Davi está dizendo: eu preciso de uma direção. Ninguém é culpado dessa situação, eu preciso de uma direção. Eu não vou culpar ninguém, eu não vou terceirizar ninguém, eu vou buscar uma direção. A Bíblia vai dizer que ele ora, e quando ele ora, ao tocar o seu éfode, ele pergunta: eu devo perseguir os inimigos? Eu devo perseguir os amalequitas? Eu devo perseguir esse bando? Se eu começar a perseguição, eu irei alcançá-los? O texto diz que vem a resposta, e ele disse: persegue. Vou traduzir: não desiste, não para, não encerra, não senta, não começa a chorar como tudo se tivesse perdido, não abre mão. Ei, olha o que o texto está dizendo: eu devo perseguir. O texto diz: e perseguindo, irei alcançá-los. E ele disse: persegue. Diga para quem está do seu lado: persegue até achar. Diga: se você perseverar, você vai alcançar. Se você alcançar, haverá libertação. Tudo depende da sua decisão, tudo depende do que você decidir essa noite. Se você parar de procurar culpados e ouvir a direção que Deus está nos dando, você vai avançar. Avançando, você vai alcançar. Alcançando, haverá libertação da parte do Senhor. Quando você recebe essa palavra, olha que tremendo. A Bíblia diz que ele recebe a palavra e vai. A Bíblia vai dizer que Davi tinha 600 homens, mas só chegaram 400. Sabe por quê? Porque 200 ficaram para trás. Qual foi a causa? Morreram? Não. Adoeceram? Não. Ficaram exaustos. A batalha. Se viram extremamente cansados. Eram 600, chegaram 400, 200 ficaram. Mas abre um parênteses aqui: a história dos 200 não acabou aqui. Os 400 foram. Nós vamos ver o que aconteceu. Mas guarde a informação dos 200. Eles não morreram, eles não adoeceram, eles não desistiram. Eles apenas estavam exaustos da batalha. A Bíblia vai dizer que indo perseguir os inimigos para alcançá-los, encontraram à beira do caminho um egípcio abandonado. Esse egípcio era um dos servos dos amalequitas e sabia onde eles estavam. A Bíblia vai dizer que por Davi servir de misericórdia, de compaixão, a maneira com que ele se demonstrou a esse egípcio, ele se sente na responsabilidade de guiar até o acampamento dos amalequitas. Quando chegaram, Davi e os 400 homens viram o inimigo debochando, festejando, celebrando os despojos roubados de Ziclag, de Davi, dos seus homens e das suas famílias. Escute, Davi não age
de forma imediata. Ele tem uma estratégia. Ele não chega e se ira por vê-los celebrando. Ele aguarda o amanhecer, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A Bíblia vai dizer que ao amanhecer, Davi invade, prende os amalequitas, derrota os amalequitas, vence os amalequitas completamente e salva. O que, pastor? Suas esposas, seus filhos, suas filhas. Mas no versículo 20 que nós lemos, o texto diz que Davi leva além do que os amalequitas roubaram: esposas, filhos, filhas, bens. O texto diz: também tomou Davi todas as ovelhas, todas as vacas, levaram-nas adiante de outro gado e diziam: este é o despojo de Davi. Escute, Davi levou a mais. Davi se tornou possuidor, a mais do que ele tinha, do que ele possuía. E o que eu acho interessante é que quando Davi volta com os 400, eles se encontram com os 200 que ficaram exaustos à beira do caminho. Mas ele se levanta em exercer generosidade e também justiça. No versículo 24 o texto diz assim, e quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja? Tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente repartirão. Escute, Davi envia presentes a Judá. Ele reparte a bênção. Ele usa de generosidade. Então ele não está estabelecido numa vingança, ele está estabelecido numa vitória. Ele não está simplesmente gozando de vingança, mas ele está gozando de justiça. Ele está fortalecendo de forma igualitária os que estiveram com ele, mas os que também ficaram, até os que estavam em Judá e não participaram em tempo algum do que eles estavam vivendo, foram alcançados pelos despojos da guerra contra os amalequitas. Eu quero que você entenda algo. Essa batalha está acabando. E o mover de Deus não é vingança. Paulo disse assim: se o seu inimigo te pedir pão, dê pão. Se ele te pedir água, dê água. E ele termina assim: porque se você fizer isso, você amontoará como brasas vivas sobre a sua cabeça. Ele termina dizendo: porque a vingança, ela é do Senhor. Deus não opera no ego ferido. Deus não opera no desejo de vingança. Deus opera na sua justificação. Deus opera nos princípios do seu reino, que é igualdade, que é equidade, transparência. Escute, o que Deus vai fazer é pela justiça dele e não pelo desejo de vingança nosso. Faz sentido essa palavra? Então eu encerro ela com 10 decretos que Deus colocou no meu coração. Estão prontos para receber? Entenda, Deus está transformando as batalhas que enfrentamos nessa guerra em cenários de restituição. Como Davi viveu, nós viveremos. Não, abre a mente. Sabe o que você está enfrentando? O que de forma imaginária você perdeu, ficou para trás? Eu estou decretando, eu estou declarando, eu estou profetizando. Haverá restituição da parte de Deus para as nossas vidas. Nessa noite, dessa palavra, na liberação profética, na ativação e no decreto que eu estou liberando, eu estou dizendo que Deus está transformando as batalhas que nós enfrentamos nessa guerra em cenários de restituição. Eu estou dizendo que o cenário de guerra está ficando para trás, o cenário de batalha está
está ficando para trás. Pessoas feridas, pessoas machucadas, pessoas caídas, pessoas que morreram. Esse cenário está ficando para trás. E a partir de agora, nós vamos ver pessoas em pé, pessoas curadas, pessoas tocadas, transformadas, libertas. Deus está mudando o cenário. Segundo, não apenas sobreviveremos essa guerra, mas estamos saindo dela carregando algo maior da parte do Senhor. Tem algo maior. O que essa batalha está produzindo é algo maior. O que é o algo maior? É o terceiro decreto. Nós cresceremos como nunca. Nós cresceremos como nunca. Eu declaro que você vai crescer como nunca. Eu declaro que Jerusalém vai entrar no nível de crescimento que ela nunca viveu. Eu declaro que a sua família vai crescer. Eu declaro que você vai crescer. Eu declaro que a tua empresa vai crescer. Eu declaro que os seus negócios crescerão. Eu declaro que a sua vida emocional e espiritual haverá amplitude. Cresceremos como nunca. Eu declaro que nós testemunharemos, irmãos. Eu experimentei aquilo que eu nunca tinha visto. Esse vai ser o seu testemunho. Você vai dizer para mim, pastor, eu experimentei o que eu nunca tinha ouvido. Eu experimentei o que nunca antes chegou ao meu coração. Quarto, o que eu preguei alguns domingos atrás: governaremos com o Pai através da autoridade compartilhada. E governando com o Pai, possuiremos. Eu já possuí todos os despojos dessa guerra. Eu repito aqui nessa declaração profética, a minha oração da madrugada: Senhor, eu não quero só que a guerra termine, eu quero os despojos dessa guerra. Eu não quero só que a guerra passe, eu quero os despojos dessa guerra. Eu possuo, eu recebo, eu tomo posse dos despojos dessa guerra. Despojos esse, o quinto decreto, não como troféus de vaidade, nem de vingança, mas como testemunhos da fidelidade do Senhor. O sexto decreto, você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e declarar: diga, você não sai dessa guerra menor. Você não sai dessa guerra menor. Cada lágrima que você derramou, aleluia, gerou sobre você um peso de glória que vai ser revelado agora. Toda ferida que te atingiu virou cicatriz de testemunho. Você vai dizer: tá vendo essa cicatriz aqui, ó? Foi uma guerra que eu enfrentei, foi uma batalha que eu entrei, mas ó, pode olhar, não dói mais, está cicatrizada. Deus fez, Deus cumpriu. Eu declaro que você não sai dessa guerra de mãos vazias, mas você sai com as suas mãos cheias dos despojos que o Senhor está entregando. O sétimo decreto: ainda que o inimigo pensou que era o seu fim, essa batalha foi apenas uma circunstância onde Deus te preparou para o seu novo começo. O decreto é: seja bem-vindo ao seu novo começo. Seja bem-vindo ao seu novo começo. Você chorou, se angustiou, foi acusado, foi perseguido e não percebeu que Deus estava te preparando para um novo começo. Você pode ter reclamado, murmurado, você pode ter perturbado o seu coração, porque você só viu a guerra, você não viu o que Deus estava fazendo nela. Você pode ter murmurado, dizendo: eu estou orando, mas Deus não está fazendo. Deus não estava fazendo fora, Deus estava fazendo dentro. O que eu estou declarando é que Deus te preparou para o seu novo começo. Não é rema de ano, é rema da sua vida. Não é rema da igreja, não é slogan, não é frase de efeito. Deus tem um novo começo para você, e você sai dessa guerra preparado. Você sai dessa guerra pronto para viver esse novo começo. O oitavo, levanta a mão para receber. Deus vai te restituir. Assim como ele fez o relógio de Acás retroceder, ele é Senhor do tempo.
Deus vai restituir o tempo de paz que você pensou ter perdido. Deus vai restituir o tempo de propósito que você pensou ter perdido. Deus também vai restituir os frutos que nesse tempo de batalha você pensou ter perdido. Ele é poderoso. Eu quero declarar, como João 4 declara: para quanto tempo vocês estavam esperando a colheita? Para 4 meses? Olhem os campos, eles já estão brancos. Tome a sua erebaia, soa daí a canderé. Camanchu e de frasenderebe deve a so de candaraia. Aí a sou camanto fly ande. Eu estou sentindo graça. Madagavaço e de candarabachuri andaraia. Tu que manto refly açai. O 9º decreto que eu tenho a entregar é: aí açai camanto. A guerra termina, mas o que você carrega dela, ninguém te tira. A guerra termina. A guerra termina. A guerra termina. E o que você leva dela, ninguém te tira. O 10º decreto é: saímos dessa guerra levando os despojos da fé, da experiência, da cura e do crescimento espiritual. Está chorando pelo que você perdeu? Começa a chorar pelo que Deus está restituindo. Davi entra no arraial dos amalequitas, traz esposas, traz filhos, traz filhas. Espera aí, tem algo a mais para eu levar dessa batalha. Eu também vou levar as vacas, eu vou levar o gado, eu vou levar mais despojos dessa guerra. Nós saímos dessa batalha com os despojos nas nossas mãos. Você recebe essa palavra? Se coloque de pé. Mantou que manda gabaça. Forde conderega nagashai. Fecha os teus olhos. Enquanto o louvor se prepara, eu quero que você, com os seus olhos fechados, receba essa palavra. Deus está transformando as batalhas que você enfrentou nessa guerra em cenários de restituição. Você não apenas sobrevive nessa guerra, mas você sai dela carregando algo maior. Você vai crescer como nunca. Começa o crescimento agora, porque há esperança para a árvore que foi cortada, para que ela volte a produzir os seus renovos. Porque do tronco de Jessé brotará um renovo, ainda que ele esteja seco. Eu quero declarar: haverá crescimento. Eu quero profetizar: você se tornará uma testemunha daquilo que você começa a experimentar a partir dessa noite. E hoje você começa a experimentar do que você não viu, do que você não ouviu e daquilo que não chegou ao seu coração. Eu quero profetizar e declarar: pense nisso, mentaliza, declara, toma posse dessa palavra, que hoje você é restituído no anel, assim como o filho pródigo, o anel da autoridade para governar com o Pai, como uma autoridade compartilhada. Jesus disse: eu vos dou autoridade, e governando, possuindo os despojos dessa guerra, não troféus de vaidade, mas testemunhos da fidelidade de Deus. Quando te perguntarem o que foi que aconteceu, você vai dizer: é porque o meu Deus, Ele é fiel. É porque ainda que eu seja infiel, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. E hoje eu carrego os testemunhos dessa fidelidade. Escuta isso: você não sai dessa guerra menor. As suas lágrimas foram colhidas no odre do Senhor e geraram um peso de glória sobre a sua vida. Feridas se tornaram cicatrizes para o seu testemunho, e as suas mãos não saem delas vazias, mas saem cheias dos
despojos que Deus está nos entregando. Ainda que o inimigo e muita gente lá fora achou que esse seria o teu fim, Deus está dizendo: foi o momento que eu te preparei para o seu novo começo. E a partir de hoje pode cantar uma nova canção, pode declarar um novo testemunho e pode começar a viver novidades que eu tenho para a tua vida, porque o tempo de restituição chegou, o tempo de restituição chegou. A tua paz está sendo restituída, o teu propósito e os teus frutos estão sendo restituídos. Eu declaro hoje, na autoridade do nome de Jesus, que como começa a chover lá fora, a guerra termina aqui dentro, a guerra é vencida aqui dentro, mas o que você carrega, ninguém tira, ninguém tira, ninguém tira, ninguém tira, ninguém tira, ninguém leva. Levaremos os despojos da batalha que deixou feridos, mortos, abadaia seca, como no conoia canderé, era baixou de fraia seca, camanchu prefácio e de canderé, de pra choro no conoia canderé. Você não veio para uma quarta profética? Levanta suas mãos e recebe a ativação de Deus. Assim como essa chuva que cai hoje, assim como aquela chuva que veio de uma nuvem do tamanho da mão de um homem, declarando que 3 anos de escassez se findariam e que a partir de agora tinha chuva, tinha orvalho, tinha frutificação, tinha crescimento, tinha resultado do trabalho. A restituição chegou, a restituição de Deus chegou. Ele baixou e andará baixúria. Eu gostaria que você levantasse as suas mãos e fosse ativado pelo Espírito profético. Sejam cheios, 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 cheios do Espírito Santo. Sejam cheios, decaia, show, quebante, andará baixúria. Se você foi batizado no Espírito Santo e ora em línguas, levante a sua voz como alguém que recebe os decretos liberados e a palavra liberada. Comece a limpar os céus sobre a sua vida. Eu não estou te ouvindo, levante a sua voz. Eu não estou te ouvindo, levante a sua voz. Eu não estou te ouvindo, levanta a sua voz. Vamos.